Existem momentos, e aqui eu já orei antes, porque é interessante que vai ilustrar minha mensagem, né? Existem momentos, você que me ouve, em que o Deus que nós servimos, Ele contraria a nossa cadeia de raciocínio. Ele contraria a nossa lógica, o nosso modus operandi de pensar. Enquanto seres humanos, o nosso cérebro ele tem um raciocínio, um caminho de raciocínio lógico. Quando você vê uma criança descalço no frio, esse caminho de raciocínio lógico diz para você que você tem que colocar um calçado nos pés daquela criança, porque se não colocar um calçado nos pés daquela criança, a tua lógica diz que ela vai o quê? Engripar, sim ou não? Se resfriar. É o caminho de raciocínio lógico que a tua mente faz. Nós temos lógicas humanas pela qual nós operamos no mundo. Agora, o Deus que nós servimos, o Deus que você vem adorar nesta noite, nesse lugar, amados irmãos, existem momentos que esse Deus que nós adoramos, que esse Deus que nós servimos, que esse Deus que nós aqui, no começo aqui cantamos, poderoso, poderoso Deus, o que está sentado no alto e sublime trono, poderoso Deus, esse Deus que é poderoso, existem momentos que Ele contraria a nossa lógica ou o nosso raciocínio humano. Esse capítulo que nós acabamos de ler, essa passagem, preste atenção, essa passagem que nós acabamos de ler, é um desses exemplos. Você leu comigo aqui e eu estou pregando, domingo que vem eu ainda vou pregar nessa passagem, eu tenho mais algumas lições para retirar. Domingo passado eu preguei os versículos 11 e 12. Hoje eu quero pregar o versículo de número 14. 10 homens leprosos percebem que Jesus está entrando na aldeia de Samaria, passando pela aldeia de Samaria, e esses 10 homens vêm ao encontro desse Jesus, porque esses 10 homens que sofriam de uma doença chamada lepra, esses 10 homens acreditavam que Jesus tinha poder para curar. Eles acreditavam que esse Jesus, que esse mestre, tinha poder para reverter a sua situação, para reverter o seu quadro clínico, para reverter o diagnóstico médico, para reverter a sua doença interior, para reverter a sua doença física, para reverter a situação da sua família. Eles acreditavam que esse Jesus tinha poder, eles acreditavam que nem você cantou aqui no início. Eles diziam, poderoso Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor tem poder. Nós aprendemos no domingo passado as 3 características, eles vieram imediatamente, vieram humildemente a esse Jesus, pedindo compaixão, vieram diretamente a esse Jesus, pedindo compaixão, e imediatamente não ficaram esperando nada. Amados irmãos, hoje, versículo de número 14, esses homens que estavam leprosos, eles recebem uma ordem da parte de Jesus. Leia comigo aqui o versículo de número 14, para você ver qual que é a ordem que Jesus dá para esses homens. Jesus diz assim, ó, eles chegam com a doença. Olha o que Jesus diz: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Eles chegam na igreja querendo um milagre, e Jesus dá uma ordem para eles: não, eu não vou curar vocês agora, vão lá e se apresentem aos sacerdotes. Na Bíblia nós temos muitas maneiras pelas quais Jesus curou as pessoas de suas doenças. Na Bíblia nós temos maneiras diversas pelas quais Deus operou um milagre na vida de pessoas. Lá em Marcos capítulo 6, versículo de número 5, Jesus cura algumas pessoas através da imposição de mãos. Lá em Marcos capítulo 1, verso 40, Jesus cura através de um toque. Lá em João capítulo 9, verso 6, Jesus cura, Jesus gospe no chão, exatamente isso, Jesus cospe no chão, com sua saliva ele faz barro, um lodo,
E ele passa esse lodo nos olhos de um cego, e manda aquele cego se lavar no tanque de Siloé, e o cego é curado. Nós temos curas à distância. Por exemplo, Mateus capítulo 8, Jesus cura à distância. Jesus diz, vá que está curado. E à distância Jesus promove a cura. Porque muitas são, de diferentes formas, são as formas como Jesus transforma uma vida, restaura uma vida. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, como é que foi que Jesus te encontrou e te transformou, cada um vai contar uma história diferente. Pastor, Jesus me encontrou no momento que eu estava numa crise familiar, e ali, através de um missionário que bateu na minha porta, ele transformou a minha situação. Pastor, Jesus me encontrou através de um convite do meu cônjuge para ir na igreja, e quando eu fui na igreja, daquele dia em diante, eu não parei mais de ir, porque Jesus me encontrou com uma palavra e transformou meu coração. Pastor, Jesus me encontrou no meu leito de hospital, e lá Ele me curou e transformou a minha situação. Diferentes, amados irmãos, e de muitas maneiras são as formas como Jesus nos encontra. Eu conheço um pastor que foi encontrado por Jesus no meio de uma boate, dançando lá, bêbado e drogado. Ele estava drogado, daqui a pouco ele percebeu assim que ele estava lúcido, do nada. E ele sentiu uma voz forte no coração, porque ele estava desviado da igreja. Era Jesus chamando ele de novo. É um grande pastor da nossa nação hoje. Foi encontrado por Jesus dentro de uma boate, numa casa de festa, drogado e bêbado. Porque Jesus, Ele encontra quem Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quiser. Porque Jesus é poderoso para salvar qualquer pessoa em qualquer lugar, meu amado irmão. Pode ser numa grande igreja, numa pequena igreja, com um grande pastor, com um pequeno pastor, numa igreja rica, numa igreja pobre, debaixo de uma árvore. Em qualquer lugar, Jesus, Ele está sempre pronto para transformar a tua vida, para falar com você. Quem está entendendo, diga amém. Aqui nós temos uma maneira inusitada pela qual Jesus cura esses homens, essas 10 pessoas que se achegaram a Ele, buscando uma transformação de vida. Jesus manda com que eles vão aos sacerdotes e se apresentem. Isso Ele está falando de acordo com a lei de Levítico, capítulo 14, que eu não vou entrar aqui nesses milindres dessa lei. Mas naquela época, se você encontrasse lepra no seu coração, se você descobrisse que você era alguém leproso, você então deveria ir ao sacerdote naquela época, nessa época que se passou esse episódio, e o sacerdote ia te diagnosticar com lepra. E aí você então, nesse momento, você estaria proibido de retornar para a sua casa, de retornar para a sua família, porque você estava leproso. E a lepra era uma doença muito contagiosa naquela época. Então, você era afastado da sociedade. Essas 10 pessoas, eles estavam afastados do convívio social. Dentre eles, havia muitos que há muito tempo não viam seu cônjuge. Dentre eles, haviam muitos que há muito tempo não viam os seus filhos, porque a partir do momento que estavam leprosos, eles não podiam mais entrar em contato com pessoa nenhuma, porque a lepra era contagiosa. Então há muito tempo eles não recebiam um abraço, há muito tempo eles não davam um abraço, há muito tempo eles não se juntavam para falar algumas besteiras com seus amigos. Eles estavam excluídos do convívio social, com a sua pele podre, esperando a morte. Essa era a situação desses 10 homens leprosos. Agora, a lei de Levítico, capítulo de número 14, que lá no início da tua Bíblia, o Pentateuco, início da tua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da tua Bíblia, capítulo de número 14, existe uma lei instituída que diz que se um leproso estivesse ou pensasse que estava curado, ele deveria se apresentar a um sacerdote para que o sacerdote fizesse um ritual de purificação. Não durma na cadeira que eu vou trazer isso para a nossa realidade. Mas primeiro a gente tem que aprender a palavra de Deus. O que o sacerdote fazia? Ele fazia um exame naquele leproso para ver se ele realmente estava curado. Então ele levava aquele leproso para fora da cidade e fazia um exame, e se ele constatasse, verificasse que ele realmente estava curado, então aquele leproso tinha que trazer algumas ofertas para o seu ritual de purificação. Essas ofertas consistiam em madeira de cedro, 2 aves vivas, lã vermelha e uma planta. Com esses 3 ingredientes, o sacerdote fazia um líquido com sangue de uma dessas aves, e ele aspergia com a planta 7 vezes no leproso, para que o leproso fosse purificado e fosse declarado limpo para retornar para a sua casa. O que eu acabei de dizer para você é um mecanismo religioso. Repita comigo, um mecanismo religioso. Hoje, no Brasil,
Nós temos muitos mecanismos religiosos, através dos quais, ou que prometem para você, transformação. Olha só como é bem atual o que eu estou dizendo para você. Aqui o mecanismo religioso, você tinha que trazer 2 aves, uma lã vermelha, madeira, uma planta, para que você alcançasse a tua purificação ou verificasse que você estava curado. Hoje no Brasil, o mecanismo religioso diz para você que para que você alcance a tua bênção, você tem que trazer 2.000 dentro de um envelope. O mecanismo religioso hoje diz para você que para que você alcance o perdão dos seus pecados, para que você alcance uma bênção, você tem que levar uma rosa ungida para casa e depois você traz essa rosa ungida com mais algum tipo de penduricalho. O mecanismo religioso diz para você que você tem que vir durante 7 quartas-feiras, 7 sextas-feiras, 7 domingos-feiras, para que você alcance a transformação na tua vida. Se você vier 8, você já não alcança. Se você vier 6, você já perde tudo. Diga misericórdia. Mecanismo religioso. Para você alcançar a bênção na tua vida, na tua casa, você tem que levar essa vassourinha aqui, ó, que eu levei para cima do monte ungida. Aí, irmã, você tem que varrer essa vassoura com a tua casa. Aliás, varrer a tua casa com essa vassoura. E quando você varre ali, você vai espantando os maus espíritos, né? Você varre aqui, o espírito vai lá. Varre aqui, tira o pó e tira os maus fluidos da tua casa lá. Que nem disse um jovem que eu estava atendendo essa semana: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa para tirar todas as más energias que estão na minha casa. Eu falei, não, tá bom, irmão, não se preocupe que eu vou lá fazer uma oração lá. Mas a gente tem essa ideia. O mecanismo religioso diz isso. Aqui eu estou falando do mecanismo evangélico brasileiro, mas eu posso falar de outros mecanismos religiosos. Se você sair daqui e entrar num centro de umbanda e pedir para que o pai de santo mate aquela pessoa que você não gosta, o que ele vai dizer? Não, é o seguinte, traz 3.000 na próxima sessão, que eu coloco o nome dessa pessoa dentro da boca de um sapo, e essa pessoa vai começar a dar tudo errado na vida dela. É assim ou não é? Quem já foi? E pode confirmar comigo. Você entra num centro de umbanda, pai de santo, né? Que eles te chamam de cavalo, né? Não sei se você já percebeu, se você já participou lá. Aqui na igreja você é chamado de filho de Deus, mas em alguns outros lugares você é chamado de cavalo. E aí ele vai dizer, o seguinte, cavalo, você quer que essa pessoa se apaixone por ti? Ou você quer restaurar teu casamento? Traz 5.000 na próxima sessão, em dinheiro vivo, que eu vou colocar o nome dessa pessoa debaixo de uma maçã do amor, junto com algumas rosas vermelhas, vou fazer o despacho na esquina da casa dessa pessoa onde ela mora lá, onde ela reside. Em 2 semanas essa pessoa vai estar apaixonada por ti. Repita comigo, mecanismo religioso. Vamos pegar outra religião aí? Eu não estou falando mal das religiões, estou falando para você, explicitando para você as práticas religiosas. Aqui eu li um mecanismo religioso. Outros mecanismos aí, vamos pegar outro aí. Você quer... Tem um que diz assim, né, que se você quiser que a pessoa se apaixone por você, você quer conseguir um casamento, o que você faz? Você pega lá o santo aquele, né, dentro do copinho lá, com água, é assim ou não é, irmã? O que você faz com ele? Vira de cabeça para baixo. Que santo é aquele de lá mesmo, São Jorge, não? Santo Antônio, né? Você pega o Santo Antônio e vira ele de cabeça para baixo. Que aí ele fica ali, né, naquela agonia e ele vai conseguir a pessoa da tua vida, o príncipe encantado, né? Mecanismos religiosos. Você quer uma transformação na tua família? Faz o seguinte, ora o terço 30 vezes. Você chega lá no padre, no confesso, o que ele vai dizer para você? Você vai contar teus pecados para ele, e ele vai dizer para você quantos terços você tem que orar para alcançar o teu perdão. O que eu estou falando para você é assim que funciona. Não, para você alcançar o perdão, é bebida que você caiu, tem que orar 30 vezes o terço. É adultério que você pecou, tem que orar então 15 vezes o terço. Repita comigo, mecanismo religioso, para você gravar. Aqui Jesus, ele faz meio que uma ironia, eu sinto até um toque humorístico de Jesus. Ele diz assim, ó, vocês querem receber a cura? Então vão lá no mecanismo religioso sacerdotal que está instituído. Só que a Bíblia diz que enquanto aquelas pessoas, eles estavam indo realizar o seu mecanismo religioso,
enquanto aquelas pessoas estavam a caminho de fazer todos os milindres, todos os procedimentos para alcançar a sua cura, enquanto aquelas pessoas estavam indo para alcançar, para entregar o envelope com dinheiro, para colocar o nome dentro da boca do sapo, para orar 30 vezes o terço, enquanto elas estavam indo, elas foram curadas pela fé na palavra, no Filho de Deus. Sabe o que essa passagem está dizendo para nós, amado irmão? Na religião você tem que fazer alguma coisa para alcançar a tua cura, que te custe alguma coisa, ok. Na palavra de Deus, você precisa apenas ter fé. Com Jesus, sem Jesus, aí fora você precisa de algum mecanismo que consiga algum favor da parte de Deus. Agora, com Jesus, a salvação da tua casa, a restauração da tua vida emocional, a libertação do teu relacionamento, a cura da tua doença, ela não se dá por meio de méritos. O perdão dos teus pecados, ele não se dá por meio de méritos. Ele não se dá com 30 vezes de oração de alguma coisa. Ele não se dá com dinheiro entregue em algum lugar. Ele não se dá através de plantas ungidas, de objetos ungidos. Com Cristo, a salvação da tua vida se dá por meio da graça, amado irmão. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Você acredita em Jesus, e porque você tem fé na palavra de Jesus, você recebe o teu milagre. Quem está entendendo, diga amém. É por meio da fé. Porque aqueles homens, eles não chegam no sacerdote, eles são curados antes. Eles estavam indo para o centro, fazer o mecanismo deles religioso, mas eles são curados no momento, no caminho. Sabe por quê? Porque toda fé na palavra de Jesus produz resultados extraordinários. Se nessa noite você depositar a tua fé no que eu estou pregando, se nessa noite, querida irmã ou querido irmão que está me ouvindo, você acreditar no que eu estou dizendo, eu quero te dizer, você já está a um passo de obter o teu milagre da parte de Deus. Você está me entendendo? Agora, a palavra de Jesus, ela contraria muitas vezes a nossa razão, como eu estava falando no início aqui. A palavra que Jesus vai liberar para você, ela vai contrariar a tua razão, porque Jesus manda pessoas doentes se apresentarem ao sacerdote, sendo que só se apresentavam para o sacerdote quem já estava curado. Muitas vezes Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus, Ele vai te dar uma ordem sem sentido, que aparentemente, e assim, normalmente as coisas da fé são assim, são coisas que contrariam a nossa racionalidade. É por isso que uma pessoa que quer seguir proficuamente no caminho da razão, ela jamais vai ser uma pessoa profícua no caminho da fé. Porque a fé, você primeiro crê para depois ver, e na razão você primeiro vê para depois crer. Quem está entendendo, diga amém. Na fé você primeiro tem que crer e depois você vai ver a realização daquilo que você creu. Na razão você primeiro tem que ver. Não, primeiro eu vejo. Já viu que já conhece aquela pessoa assim? Eu tenho que ver para crer. Se eu não ver primeiro, então eu não creio, não acredito. Na fé não. Na fé você primeiro crê e depois você vê. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos muitas passagens na Bíblia que mostram como primeiro nós devemos crer numa palavra de Deus e depois nós veremos o milagre do Senhor acontecendo em nossa vida. Muitas vezes, como eu disse para vocês, a palavra que Deus vai te dar, a promessa que Deus vai te dar, a ordem que Deus vai te dar, ela vai estar contra todas as circunstâncias, ela vai estar contra toda a tua razão. O que eu estou querendo dizer aqui? Muitas vezes Deus diz que vai restaurar a tua família, mas você sai da igreja, chega na tua casa, presta atenção em mim, e a tua família você percebe que está da mesma forma. Muitas vezes você crê e recebe uma palavra na igreja, que Deus vai restaurar teu casamento,
Mas entra semana, entra semana e sai semana, e você está da mesma forma. Teu casamento, teu relacionamento, você percebe que está da mesma forma. Muitas vezes você recebe uma palavra na igreja: não, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai fazer você vencer o vício, Deus vai fazer você vencer essa situação, Deus vai operar na tua vida. Aí você chega lá na tua casa e a situação está a mesma coisa, sempre passando necessidade, sempre sem dinheiro, sempre com boleto para pagar, né? Que isso, irmão, na verdade, se você que é brasileiro, você vai ter pro resto da tua vida isso daí, né? A não ser que você seja muito estudioso e rico. Fora isso, você sempre vai estar, né? Nunca vai estar bem financeiramente falando, né? A não ser que você receba aí uma grande soma de dinheiro mensalmente. Amém? Ou seja muito organizado, né? Se você for organizado, também você vai. Então é questão de organização. Agora, às vezes você recebe palavras de Deus que você não está vendo naquele momento a concretização dessas palavras, mas não significa que Deus não está fazendo. Nós temos na Bíblia exemplos de palavras que contrariam a nossa racionalidade. Por exemplo, em Gênesis 6, Deus manda Noé construir uma arca, porque ele faria chover sobre a terra. Só que até então nunca tinha chovido sobre a terra. Agora você imagina comigo, um homem construir um barco que ele nem sabe como é que se constrói, porque foi dito que chuva ia cair do céu. Mas Noé salvou a sua família, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque ele acreditou numa palavra que foi liberada. Jericó, Josué capítulo de número 6, a queda das muralhas de Jericó. Deus manda Josué e todo o seu exército dar 7 voltas em torno das muralhas, e na 7ª volta rodear 7 vezes, porque as muralhas iriam cair, eles iam vencer. Olha que ordem maluca, irmão, que ordem sem sentido. A cura de Naamã, 2 Reis capítulo 5, Deus manda Naamã se deitar no mar, no rio, 7 vezes para ser curado de sua lepra. Olha que ordem sem sentido, mas Naamã acreditou naquela palavra e ele foi curado. Aleluia. O que eu quero dizer para você nesta noite? Acredite na palavra que está sendo liberada ao teu coração. Ah, pastor, mas a palavra de Deus parece que ela está contra a minha situação. Eu creio, eu vou na igreja, eu acredito, eu oro, eu jejuo, mas parece que as circunstâncias, elas não estão condizendo com a situação que eu estou vivendo. Alguns desses homens poderiam ter pensado: esse Jesus aí, eu fui nessa igreja aí desse tal de Jesus, mas eu já vi que é mais um aventureiro louco aí, mais um maluco. Mandou a gente se apresentar para os sacerdotes, a gente nem está curado. A fulana lá, eu estou imaginando o que eles disseram, né? Fulano lá falou que esse Jesus tinha poder para curar, agora mandou a gente lá se apresentar para sacerdote, e a gente voltou doente da mesma forma. Fulana disse que essa igreja era maravilhosa, e eu estou voltando da mesma forma. Esse Jesus, todo mundo diz que ele é poderoso, mas até agora ele não atendeu. Esses homens, eles não pensaram isso, mas eles obedeceram uma palavra de Jesus. E quando eles estavam no caminho, obedecendo a palavra que Jesus liberou, eles receberam o seu milagre. Porque a fé é o meio pelo qual você consegue aquilo que você quer da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O que você deseja da parte de Deus nessa noite? Eu te pergunto. O que você deseja da parte de Deus? Você veio na igreja hoje, nesse lugar. Você está aqui hoje porque o teu coração está em busca de alguma coisa. Ah, pastor, eu vim porque o fulano me forçou. Não foi por isso não. Porque quando você não quer, você não vem. Ninguém vai forçado muitas vezes em algum lugar. Existem movimentos inconscientes da nossa vida. Existem movimentos, existem palavras inconscientes, que a psicologia chama de atos falhos. O que são atos falhos? São movimentos inconscientes do nosso coração. Você é constituído, presta atenção em mim aqui, você é constituído de 3 partes, o teu interior é constituído de 3 partes. O teu interior é constituído, repita comigo, do consciente, repita, consciente, agora repita, pré-consciente, e agora diga inconsciente. Vamos aprender nessa noite? Vamos dizer consciente, pré-consciente e inconsciente.
A tua mente, ela possui essas três partes funcionando. O teu consciente é o que você está pensando agora. Você está pensando no que eu estou falando. Você está dormindo agora enquanto eu estou falando. Você está pensando no churrasco do meio-dia agora enquanto eu estou falando. Você está pensando no jogo do Grêmio agora enquanto eu estou falando. Você está pensando, tomara que termine essa porcaria de uma vez que eu quero ir para casa. Agora enquanto eu estou falando, você está dizendo isso. Ou você está pensando, que palavra maravilhosa, que presença maravilhosa que eu estou sentindo. O teu consciente está pensando isso, enquanto eu estou falando aqui, enquanto eu estou pregando. O teu consciente é aquilo que está ativo, é aquilo que está operante. Você pensa nos teus problemas, você vai dormir com a síndrome do pensamento acelerado, você não consegue parar de pensar nos teus problemas. Pensamento acelerado, é uma síndrome. Você pensa nos teus problemas, os teus problemas, eles tomam conta da tua mente. Esse é o teu consciente. Abaixo do teu consciente tem uma camada da tua mente chamada de pré-consciente, que eu não vou entrar muito, mas é uma camada fina que está entre o consciente e o inconsciente. E abaixo do pré-consciente você tem uma camada que você não se dá conta dela, mas se chama inconsciente. Por isso que você não se dá conta. Esse inconsciente, que é 90% da tua mente, aí você tem as lembranças da tua infância, dos abusos que você sofreu na infância, as lembranças boas da tua infância. Você tem lembranças de experiências da tua vida, nesta camada inconsciente, que de vez em quando se revelam nos teus sonhos. O que são os sonhos, pastor? Os sonhos são realizações de desejos do teu inconsciente. Tudo que você sonha. Por isso que às vezes você sonha com pessoas que há muito tempo você não lembra. São sonhos. É a maneira, às vezes, do teu inconsciente se comunicar com o teu consciente. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes o teu consciente, ele dá uma escapada e ele se manifesta de alguma forma, com alguns movimentos. No fundo do teu coração existe uma busca, que você vai buscar a vida toda, se você não encontrar. No fundo do teu coração. E essa busca inconsciente você coloca em muitas áreas da tua vida. Então essa busca você tenta encontrar no relacionamento perfeito, você tenta encontrar na igreja perfeita, você tenta encontrar no dinheiro, no trabalho, a realização da busca interior do teu coração, na tua realização profissional, nos teus estudos, na faculdade que você quer terminar, no curso que você quer fazer, no emprego que você quer conseguir, na receita mensal que você quer ter, no carro que você deseja, na casa que você deseja, no vício que você possui. Aí nesse vício, nessas buscas, aí nessas coisas materiais você está colocando a busca do teu coração, a busca inconsciente por uma satisfação interior. Eu quero te dizer, esse vazio que você tenta preencher em coisas, em experiências e em realização de sonhos, é exatamente do mesmo tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio. Somente Deus e Jesus é a resposta para aquilo que o teu coração almeja. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Somente Deus é a realização para aquilo que você está buscando. Essas 10 pessoas, esses 10 homens, olha comigo o versículo de número 14. Aleluia. Eles se encontraram com Jesus em um momento de sua vida, e todas as mazelas inconscientes, toda a busca do seu coração, toda a estrutura psíquica do seu ser, toda a estrutura emocional da sua vida, inclusive a estrutura física da sua vida, as suas relações, nunca mais foram as mesmas, porque eles se encontraram com Jesus, e eles voltaram para casa curados, purificados, transformados, realizados. Essas 10 pessoas se encontraram com Jesus, e eles puderam voltar para casa abraçar o seu cônjuge. Eles puderam voltar para casa dar um abraço nos seus filhos, porque eles estavam curados de toda dor, de toda doença, de toda mazela. Ninguém que se encontra com Jesus permanece da mesma forma, meu querido que está me ouvindo. Ninguém que se encontra com Jesus volta para casa da mesma maneira. Eles chegaram até Jesus leprosos, e eles voltaram purificados. Você que não entendeu,
Eu vou tentar mudar um pouco as minhas palavras. Ela chegou com Jesus em angústia e em depressão, e ela voltou curada emocionalmente. Ele chegou a Jesus com um problema no seu relacionamento, mas ele voltou restaurado nas suas relações. Ela chegou com Jesus com doenças incuráveis no seu corpo, mas ela retornou restaurada, curada, transformada, porque ela obedeceu a uma palavra. Depois que me encontrei com Jesus, nunca mais fui o mesmo jovem. Pastor Vanderlei, depois que se encontrou com Jesus, nunca mais foi o mesmo homem. Por quê? Porque Jesus, Ele vai transformar o teu caminho. Se você tiver fé naquilo que Ele está dizendo para você, nesta noite eu quero liberar algumas palavras de Jesus ao teu coração. A diferença não está se você tem palavra ou não, a diferença está se você vai crer na palavra que nós vamos liberar ao teu coração. Alguns profetas de Deus vão liberar palavras para você hoje. Você vai voltar para casa com alguma palavra. Eu quero perguntar para você, que palavra você vai levar para a tua casa? Eu quero dizer para você, acredite, confie no Senhor, confie nessa palavra, e a tua vida jamais será a mesma. Quem está entendendo, diga amém. Para isso você precisa ter confiança. Olha comigo, abra aí comigo, faz favor para mim encerrar aqui. Isaías capítulo de número 26, versículo de número 4. Isaías capítulo de número 26, versículo de número 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. Confia, amado irmão, confia, querida que está me ouvindo, no Senhor e somente no Senhor. Confie na palavra do Senhor, porque o Senhor e somente Ele é rocha. Repita comigo, rocha. O que rocha significa para você? O que a palavra rocha traz ao seu coração? Rocha significa firmeza. Todas as outras coisas são areia, todas as outras coisas são temporárias. Ele é rocha eterna. Vocês, o que Isaías está dizendo aqui? Vocês, pessoas que confiam no dinheiro, vocês estão confiando em coisas transitórias, porque o dinheiro, assim como ele vem, ele vai. Vocês que confiam em pessoas, vocês estão confiando em coisas transitórias, porque pessoas, assim como elas vêm, elas vão. Pessoas, assim como um momento elas estão conosco, no outro momento elas já não estão conosco. Pessoas, assim como no momento elas estão nos dando aquela mão amiga, no outro momento elas nos abandonam. Vocês que confiam em diagnósticos de homens, vocês estão confiando em coisas falhas. Vocês que estão confiando no seu vigor e na sua força. Que nem hoje eu estava pregando para um jovem no meio da praça, lá na Praça dos Bombeiros. Eu estava pregando o evangelho para um jovem, e chegou um homem bêbado, e disse assim para mim: eu já tenho 67 anos, e eu bebo mesmo, eu fumo mesmo, eu caio na gandaia mesmo, porque eu vou morrer de qualquer forma. Eu era cristão, ele disse para mim, né? Eu era cristão, eu ia na igreja tal, mas eu decidi abandonar e cair no pecado mesmo. Porque enquanto eu tenho força, eu vou me esbaldar na alegria no pecado, porque eu vou morrer de qualquer jeito. E ele disse até uma blasfêmia, algo muito sério. Ele disse que quem acendia o paieiro para ele era o próprio Deus. Um negócio muito sério. Um negócio que não é nem engraçado, um negócio desse. É uma blasfêmia terrível você falar um negócio desse. Mas ele disse isso. Ele é digno de pena, né? Da nossa oração e de arrependimento. Mas o que eu precisei dizer para ele foi o seguinte: enquanto o Senhor tem força, muitas pessoas dizem isso, né? Eu prego para muitos jovens, e muitos jovens pensam isso: enquanto eu tenho força, eu ainda tenho força. Enquanto eu tenho força, eu vou viver a minha vida. Enquanto eu tenho força, eu vou investir meus dias no que eu quiser. Enquanto você tem força. Mas eu quero te dizer, a tua força um dia vai acabar. Um dia a velhice vai chegar.
E o que você vai ter construído para a tua família? O que você vai deixar para os teus filhos? Uma vida de relacionamentos estragados? Uma vida de devassidão? Que testemunho você vai deixar para os teus netos? Que testemunho você vai deixar para os teus filhos? Não adianta de nada deixar uma herança no banco e uma vida de alguém que era vergonhoso falar. Meu pai era aquele lá. Ó. O que você vai deixar para a tua geração? Eu falei agora há pouco aqui da minha avó que faleceu. Eu posso dizer para vocês, a minha avó deixou uma história marcada na vida da nossa família. Tanto é que você está sentado nas cadeiras que era da igreja dela. Por quê? Porque ela tem as cadeiras, hoje as cadeiras da igreja dela estão nas cadeiras do neto, da igreja do neto. Sabe o que é isso, amado irmão? Isso é uma mulher de Deus que decidiu fazer com que a sua família fosse uma família restaurada e que servisse ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha querida irmã, meu querido irmão que está saindo, que vai sair agora por essas portas nessa noite. Você que vai voltar para casa. Você que vai voltar para esse mês de julho. Você que vai voltar para o segundo semestre, que ontem encerrou o primeiro semestre de 2023. Você que vai voltar para essa segunda etapa de 2023. Você que tem mais essa corrida de 6 meses para viver. Se Deus quiser, você vai chegar até 31 de dezembro com saúde. Você que tem mais essa segunda maratona de 6 meses para viver, até 31 de dezembro de 2023. Você que tem essa segunda chance da parte de Deus. Como você vai decidir viver a tua vida nesses próximos 6 meses? Eu quero te dar um segredo: viva confiando para sempre no Senhor, porque Ele e somente Ele é a rocha eterna para o teu coração. Ele jamais vai falhar com você, que nem eu preguei aqui na sexta-feira. Deus é fiel. Uma característica de Deus é a fidelidade, é a misericórdia, é a bondade. Ele jamais vai falhar com o seu coração. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele prometeu para você. Sabe o que Ele prometeu para você? Proteção no momento da angústia. Estará com você, Ele é o teu pastor, nada te faltará. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Promessa bíblica. Enviarei os meus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Promessa bíblica. Você me invocará, Salmo capítulo de número 91, e eu te responderei. Estarei com você, mulher, no momento da angústia, do choro, da tristeza. Serei o seu Deus e mostrarei para você a minha salvação. Promessa bíblica. Eu quero te dizer, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Fui jovem, hoje sou velho. Jamais vi um justo e a sua descendência mendigando pão. Promessa bíblica para os teus filhos, para a tua descendência, para as tuas gerações. Quem está entendendo, diga amém. Promessa bíblica. Então você precisa ter fé nas promessas de Deus nessa noite. E eu tenho certeza que assim como esses 10 leprosos que vieram à presença de Jesus, você veio à presença de Jesus nessa noite. Assim como esses 10 leprosos foram até Jesus, você chegou à presença de Jesus nessa noite. Se você tiver fé, você não vai voltar para o segundo semestre de 2023 da mesma forma. Se você tiver fé, você não vai voltar para a tua casa, não importa a tua idade. Você não vai voltar para a tua casa da mesma forma. Mas você vai voltar mexido de alguma forma no teu coração. Algo vai falar o teu coração. Algo vai mexer no teu espírito. De repente as minhas palavras vão ficar ecoando na tua mente nesta semana. Eu quero te dizer, para me encerrar, você que até hoje não recebeu perdão da parte de Deus, você que sofre de culpa, você que sofre de síndrome de culpa, o Espírito Santo me manda dizer nesta noite: Deus está de braços abertos para te acolher. Você carrega a culpa do passado.
culpa que você carrega diante de Deus e culpa que você carrega diante de outras pessoas. Eu quero te dizer, Deus tem perdão para a tua alma nessa noite. O teu coração está cansado, está pesado, está ansioso por um sentimento de culpa que você traz do teu passado, mas eu quero te dizer, eu quero falar pela autoridade do nome de Jesus. Jesus me disse que eu posso dizer isso a você nesta noite: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados da culpa, cansados e sobrecarregados do pecado, cansados e sobrecarregados da culpabilidade humana, da culpabilidade de decisões erradas. Vinde a mim e eu aliviarei a sua ansiedade, a sua angústia, a sua tristeza, a sua depressão. Eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Achareis descanso para as vossas almas. Venha Jesus nesta noite. Ele está de braços abertos para dar o abraço que você não teve de um pai. Ele está de braços abertos para dar um abraço que há muito tempo você não teve de uma mãe, de um cônjuge, de um relacionamento. Ele está de braços abertos para curar todas as mazelas do teu coração. Venha a Jesus nessa noite. Ele está de braços abertos para te abraçar. Aqueles leprosos, eles eram considerados como esterco pelas outras pessoas. As pessoas olhavam para eles e tinham nojo deles. As pessoas olhavam para eles e tinham nojo daquelas pessoas que tinham doenças. Mas Jesus acolheu aquelas pessoas. Jesus quer acolher o teu coração. Jesus acolhe todos aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Jesus quer acolher o teu coração. Quem está entendendo, diga amém. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração nesse momento. Jesus quer te abraçar, Jesus quer mudar a tua história. Meu irmão, eu não estou aqui brincando de fazer igreja. Eu não estou aqui porque eu era um qualquer aí que deu errado na vida e resolveu ser pastor para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui com uma missão. Nós não estamos aqui brincando de lero-lero aqui no bairro Itararé. Nós estamos aqui com uma missão da parte de Deus. É por isso que esse momento é muito sério. Porque Jesus quer pegar alguns corações aqui, e alguns corações improváveis, é aqueles que até você mesmo está pensando, mas isso daí nem é para mim, isso daí eu não estou nem aí porque ele está falando. É você mesmo que Jesus está de olho. Por isso que você está nessa noite, nesse lugar. Feche seus olhos por gentileza. Vamos